A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Estamos juntos mais uma vez nesse dia esse que o Senhor nos entregou, dia que o Senhor tem estendido sobre a minha vida e a tua vida, da sua bondade, da sua fidelidade. O texto bíblico nos mostra que o Senhor nos amou mesmo antes de nós nascermos. O texto bíblico diz que antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos amava, Ele se importava comigo e com você. Que nós possamos expressar gratidão ao Senhor por esse amor, expressar gratidão ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade. Que você nesses dias se disponha a viver a experiência da dependência do Senhor. Confie no Senhor, espere no Senhor e Ele suprirá todas as tuas necessidades. Neste mês de abril, nós estamos buscando ao Senhor todos os dias, nós estamos nos lançando na dependência do Senhor. Acredito que esse mês de abril de 2019 será um tempo poderoso na tua história, está sendo um tempo de milagres na nossa história. Satanás entra na nossa vida muitas vezes para semear em nosso coração a incredulidade, para semear em nosso coração a dúvida, mas o Espírito Santo vem todos os dias e testemunha a nossa vida que Ele está conosco, nos acompanhando, nos momentos em que nós não temos palavras para expressar as nossas angústias. O texto bíblico diz que o Espírito Santo intercede por nós, intercede por mim, intercede por você, que você permita que esse doce Espírito Santo seja o teu consolador, nos momentos em que o teu coração estiver angustiado, em que a tua vida estiver caminhando numa direção que aparentemente não seja uma direção favorável, seja uma direção de dor, de dificuldade, que você se lance na confiança no Senhor. Jesus nos prometeu, e as promessas do nosso Senhor são verdadeiras. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Que você creia nessa promessa. O Senhor está comigo e está com você. Ele tem um interesse de suprir as nossas necessidades. O Senhor tem um interesse de dissipar as trevas que tentam circundar o nosso coração. Que você nesses dias se lance aos pés do Senhor. Que nesses dias você se lance na dependência plena do Deus Todo-Poderoso. Ele te abençoará, Ele te alcançará com graça, Ele colocará ao teu lado anjos para te proteger na autoridade do nome de Jesus. Nesse dia, eu quero compartilhar com você um pequeno trecho da palavra de Deus, que se encontra no capítulo 9 do livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 9. Eu gostaria que você lesse do versículo 1 até o versículo de número 38. Você vai ver nesse texto, o relato da cura de uma pessoa que estava há muito tempo, desde o seu nascimento, aquela pessoa era cega. O texto bíblico diz que o Senhor se compadeceu daquela pessoa, mas eu quero focar com você apenas o versículo de número 11 desse texto, quando aquele homem foi indagado pelos fariseus acerca de quem o havia curado, e a resposta que aquele homem dá é surpreendente. Ele diz assim: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E fui, lavei-me e vi. Sabe, o Senhor nos deu uma missão, e é uma missão tão importante. Pouco antes de Jesus ascender aos céus, Ele olhou para os seus discípulos, em especial para os 11, e disse que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. O texto bíblico nos mostra que nós fomos comissionados por Jesus a levar a boa nova do reino a tantas pessoas quantas pudermos. Essa é a nossa missão: pregar o evangelho do reino de Deus a toda a criatura. E se usa vários métodos para se pregar esse evangelho. Eu estava lendo
uma estatística do filme Jesus. Esse filme Jesus foi lançado no ano de 1979, foi um grande sucesso à sua época e ainda é um grande sucesso desde então. E eu estava lendo que 21.600 pessoas por dia aceitaram a Jesus assistindo aquele filme. 648 mil pessoas aceitaram a Jesus por mês vendo a exibição daquele filme. Mais de 7,8 milhões de pessoas por ano aceitaram a Jesus por causa desse filme. Foi um total de 225 milhões de pessoas que se converteram desde o lançamento desse filme em 1979. Uma multidão de pessoas aceitaram a Jesus por causa daquele filme, por causa daquela mensagem que eles encontraram naquele filme. Mas uma coisa interessante que a gente vai ler na história, e a gente descobre que o ator principal daquele filme, a pessoa que foi o ator que interpretou o papel de Jesus, que foi o Brian Deacon, esse ator não aceitou Jesus. Ele não é um servo do Senhor. Ele sempre diz que ele ficou impressionado à época com a filmagem, com a história, mas ele nunca se moveu na direção de se tornar um servo de Jesus. A gente vê que ele ajudou, talvez de forma... Ele ajudou 225 milhões de pessoas a se converterem. Mas ele particularmente não aceitou a Jesus como seu Salvador. A mesma coisa nós podemos comparar esse texto aqui do capítulo 9 de João. A gente vê esse cego, ele estava lá vivendo nas suas dificuldades. Aquele homem era cego de nascença. E o texto bíblico diz que houve em um momento da vida daquele homem que ele se encontrou com Jesus. O texto bíblico diz que Jesus viu aquele cego de nascença. O texto bíblico diz que Jesus foi na direção daquele homem e realizou um milagre na vida daquele homem. A cura desse cego foi em um sábado, e por causa desse dia, os fariseus chamaram aquele homem para o indagar de quem o havia curado. Os fariseus não estavam preocupados com o milagre que aquele homem havia recebido, não estavam preocupados com a condição daquele homem de miserável, porque, como sendo um cego, ele estava numa condição debilitada. Eles não se preocuparam com isso. Mas o nosso Deus, ele usa as situações adversas, ele usa as situações que confundem as pessoas para dar um testemunho do seu amor. O texto bíblico diz que os fariseus interrogaram aquele homem, eles disseram assim: como se abriram os teus olhos? Foi essa a pergunta que fizeram àquele homem. E o texto bíblico diz assim: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, ele disse: vai ao tanque de Siloé, lava-te. O homem disse que eu fui, me lavei e vi. Até então, aquele cego, aquele ex-cego, ainda não era um seguidor de Jesus. Até naquele momento, esse homem ainda não havia conhecido a Jesus, porque Jesus ainda não havia se revelado a ele. Sabe, a gente muitas vezes cria dificuldade para pregar o evangelho para as pessoas. E o evangelho é algo simples e é algo poderoso. O texto bíblico diz que o evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê. O evangelho foi poder de Deus na vida daquele mendigo. Quando ele foi indagado, eu
não sei quem era Jesus. Eu só sei que ele me ungiu e eu voltei a enxergar. O texto bíblico diz lá no versículo de número 25, começando no versículo 24, chamaram uma segunda vez aquele homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Os fariseus questionando o cego: você está dando glória a Deus, mas nós sabemos que Jesus é pecador. Porque ele havia sido curado no sábado. O homem que era cego diz assim: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Aquele homem reforça o seu testemunho do milagre de Deus na vida dele. Será que estamos sendo ousados como este homem cego, que ainda na sua debilidade ainda não conhecia Jesus? Você vai ler no texto que logo depois Jesus se revela àquele homem, se revela àquele que ainda não via, ele se revela àquele homem como sendo o Filho de Deus, se revela como sendo o Senhor da sua vida, e aquele homem o aceita. Sabe, nós estamos vivendo um tempo tão conturbado da nossa história, e Deus deseja usar a mim e a você como testemunhas do seu amor a outras pessoas. Nós estamos vivendo dias em que homens matam homens. Nós estamos vivendo em que pais matam filhos, filhos matam pais. Nós estamos vivendo tempo em que casamentos estão sendo desfeitos. Nós estamos vivendo um tempo em que a vida humana não tem mais nenhum valor. Nós estamos vivendo tempo em que nós estamos vivendo tempos de escassez, tempos de doenças, tempos de coisas perniciosas. Esse é o tempo, e a palavra de Deus nos identifica que este seria o tempo do princípio das dores. Sabe, homens e mulheres de Deus, o Senhor usou um homem que ainda não o conhecia para levar a palavra às pessoas. Nós conhecemos ao Senhor. Nós sabemos a condição de onde nós fomos tirados, e eu preciso que você tenha esse entendimento. De onde você foi tirado e onde você está hoje, você precisa tomar a decisão de pregar o evangelho a tantas pessoas quantas você puder. O evangelho é poder de Deus. Talvez seus amigos estejam caminhando nesse dia na direção da morte. Talvez os seus familiares estejam caminhando nesse dia na direção do inferno. E você não tem tomado a decisão de pregar o evangelho a estas pessoas. Mas a minha oração nesse dia, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo venha e te tome de ousadia. Que você seja batizado com o espírito de ousadia. E que você seja levado a tantas pessoas quantas você puder para dar o testemunho do amor de Deus. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor te usará nesses dias com uma palavra de ousadia, com uma palavra de vida. Você será usado de forma poderosa para quebrar os grilhões do inferno de vidas, de pessoas que o Senhor está colocando na tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Sabe, aquele homem não conhecia Jesus, e já foi um poderoso evangelista. Que você tome esses dias, essa verdade para a tua vida, e que você seja o homem de Deus que o Senhor te chamou para ser. Que você seja o homem de Deus que você foi escolhido para ser. A tua casa será alcançada pelo poder de Deus. A tua família será alcançada pelo poder de Deus nesse tempo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar por aqueles que você ama. Vamos orar pela tua família, na autoridade, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter nos escolhido. Muito obrigado, porque o Senhor tem feito uma obra poderosa na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade.
Que o Senhor venha abençoar a nossa casa, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aqueles a quem amamos. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa família. Dissipa, Senhor, em nome de Jesus as trevas. Que o Senhor dissipe, Senhor, todas as dúvidas que tentam nos envolver. Que nós possamos ser, Senhor, como aquele homem, aquele ex-cego, que se encheu de ousadia e pregou a tua palavra mesmo sem te conhecer. Nos ajude. Nós que te conhecemos, a pregar a tua palavra a tantas pessoas quanto nós pudermos. Que o Senhor nos dê ousadia, nos dê autoridade para entrarmos nos territórios e alcançá-los para o teu reino. Obrigado por tua bondade, por tua fidelidade. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Que esse dia seja extraordinário na tua vida, que tudo o que você fizer seja bem sucedido na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração. Amém.